Parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Então, quando a palavra do Senhor fala que o semeador saiu a semear, nós aprendemos que de cada quatro sementes, 3 é perdida. Sim, foi isso que nós aprendemos. Então, de cada 4 sementes lançadas, 3 é perdida. Então, nós aprendemos que a semente é a palavra do Senhor. Na parábola passada, a primeira parábola do reino, nós aprendemos que a semente é a palavra do Senhor. Sim? E que o semeador somos nós. Então, nós semeamos a palavra do Senhor. E semeamos a semente. E descobrimos que o problema não está nem na palavra, que é a semente, e nem no semeador, que somos nós. Então, o problema não está no semeador. Então, traz uma lição para nós aqui. Semana passada eu não falei, mas é importante ressaltar agora. Que tira um peso das nossas costas. E qual peso tira das nossas costas? A nossa obrigação é semear. A nossa obrigação não é convencer ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O nosso trabalho é semear. Agora, cada coração que vai dar uma resposta. Sim? Não depende de mim tentar fazer as pessoas mudarem, porque as pessoas não vão mudar por causa da minha persuasão. Cabe a mim lançar a palavra de Deus. E o coração que é uma terra boa, vai cair a semente e vai produzir. O coração que é terra ruim, ou vai o inimigo roubar a semente, ou vai nascer entre pedregais e vai crescer e rapidamente vai murchar e morrer, ou vai cair entre os espinhos e durante as tentações, os desejos de enriquecimento, termina sufocando, então se termina perdida. Mas uma cai em terra boa e produz 100, 60 e 30. Então, nós aprendemos sobre isso. Terra boa é produtiva. E a pergunta da semana passada foi: qual é? Que tipo de terra é o teu coração? É da terra produtiva ou da terra improdutiva? Hoje, sobre esta parábola do joio, é uma parábola no qual a semente aqui já não é a palavra. Nós vamos aprender que a semente não é a palavra. E segunda coisa que nós vamos aprender também, que o semeador não somos nós. Tem algo diferente. O Senhor usa a semente e usa semeador, mas ensina algo totalmente diferente. Na primeira parábola, o semeador era nós, e a palavra era a semente. Na segunda parábola, o semeador é o próprio Cristo, e a semente somos nós. E nós vamos desenvolvendo esse texto aqui. No capítulo 13 e no versículo 24, o Senhor começa a contar a parábola. Então Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Em primeiro lugar, o Senhor está falando que o dono do campo, ele semeou uma boa semente. Diga comigo: boa semente. Ou seja, ele reservou a melhor. Foi falado aqui, eu não sei, foi no momento ofertório, que alguém falou sobre isso aqui em um dos cultos, dizendo que, acho que foi o pastor Sebastião, que quando você o semeador vai semear, ele escolhe as melhores sementes para semear. Não sei se você está sabendo, é que o Brasil está passando por uma crise, porque a maioria da soja que nós comemos, são sojas transgênicas. O que é uma soja transgênica? É uma soja que ela é tipo híbrida, ela é formada em laboratório, usa-se a gênese da soja, ela cresce, só que a semente dela já não serve para semear mais. É que nem um cavalo com um jumento, quando cruza sai um burro ou uma mula, e ela é estéril, ela é híbrida, ela não se reproduz. Então agora está surgindo sementes falsificadas, sementes manipuladas, que está trazendo maior problema ainda para os nossos alimentos, que já não é tão saudável. O leite que nós tomamos hoje não é um leite verdadeiro. Esses leites de caixinha aí não é leite, irmão. Você que pensa que é leite, isso nunca foi leite. Isso é uma mistura de sódio eu acredito que até ácido tem ali. A carne que nós comemos hoje não é carne de verdade. Se você vai comprar na Swift, você vai ver lá, leia o rótulo, que é a carne que você está comendo. Hoje, o alimento mais puro que você poderia comer hoje, mais puro que eu estou dizendo, seria peixe. E brasileiro não gosta de peixe.
E eu não estou falando de truta, não estou falando de tilápia, porque esses animais, truta e tilápia, eles são criados em criadeiro com granja, eles são alimentados. Estou falando de peixes do mar. Se você comer peixe do mar, você está comendo algo puro, ainda. Ainda é o alimento mais saudável. Até o brasileiro não gosta de peixe. Não sei porque o brasileiro não gosta de peixe. Tem alguém que gosta de peixe, irmão? De verdade, você gosta mesmo? E do cheiro do peixe? A gente gosta do peixe, mas não gosta do cheiro do peixe porque a gente não frita, então não compra. Eu gosto de peixe, mas muitas vezes eu não compro em casa, porque você compra peixe para feder na casa inteira quando frita, não é isso? Então você termina não comendo, não é porque não gosta, porque não gosta do cheiro. Então o que acontece? Hoje, o alimento mais saudável seria um peixe do oceano, nem de rio é mais, mas do oceano seria o mais saudável. Então, o que acontece, irmãos? Diz aqui a palavra que o semeador, ele saiu a semear e ele semeou uma boa semente. E diz aqui que esse semeador que semeou uma boa semente, ele é o dono do campo. Então está falando de um semeador que saiu para semear uma boa semente. Deus, irmãos, ele nunca nos dá coisa ruim. Sempre que Deus nos dá algo, é bom. Deus, ele não sabe dar coisa ruim para ninguém. Ou ele dá coisa boa, ou ele não dá nada. Ah, pastor, então por que eu estou passando por um momento de prova? Esse momento de prova também é bom para você, para o teu amadurecimento, para o teu crescimento. Tudo que Deus nos dá, apesar de nós pensarmos que é ruim, na verdade é bom. Porque o que você está passando hoje se tornará um bênção para você amanhã. Então, é bom. O Senhor, diz aqui, o que semeia a semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus refere a si mesmo o seu título messiânico. Diz aqui no versículo 37, Jesus, traduzindo isso, ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Escute aqui, irmãos, passe aí para mim, por favor. Só é avançar aí. Não precisa nem colocar no... Avança para mim, não precisa congelar embaixo. Pode avançar, pode avançar. Pode ir. Avança, avança, avança. Avança, pode avançar. Aí tá bom. Então tem um roteiro ali mais ou menos para que você entenda essa parábola. Agora olha só para que você entenda. O que acontecia com os discípulos aqui, quando os discípulos perguntou para Jesus o significado dessa parábola? Eles não entenderam também, então eles chamaram Jesus a um lado. Jesus vai, irmão, como aprendemos na outra aula, que Jesus, ele não perdia tempo ensinando mistérios do reino de Deus para pessoas que não queriam saber dele. Então as pessoas que não queriam saber, as pessoas que queriam estar para indagar, para interrogar. Já viu aquele tipo de gente que quando você está pregando, ele fica perguntando isso, indagando sobre aquilo, não para edificar-se a si mesmo, mas para acusar, para apontar, para dizer que está ruim, para dizer que está feio, que o português está ruim, que é fez aquilo. Então esse tipo de indagação era o que Jesus se escapava. Então, se a pessoa que queria aprender, Jesus Cristo ensinava. Se não queria, Jesus Cristo não ensinava. Então, quando a gente vai aqui no versículo, no mesmo capítulo 13, no versículo 15, vocês vão ver por que Jesus chamava os seus discípulos a um lado e falava somente para eles, não para o povo. Diz assim no versículo 15: pois o coração deste povo se tornou insensível. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então Jesus, ele chama os discípulos a um lado e explica para eles essa parábola do joio. Por que Jesus chama eles para um lado? Porque eles realmente queriam saber, estavam interessados em saber. E qual que era a preocupação dos discípulos? A preocupação dos discípulos era o seguinte: eles escutaram Jesus falando que de cada 4 sementes lançadas, 3 eram perdidas.
Então somente um se salvaria, somente um faria caso à palavra, somente um se arrependeria, somente um produziria, e os outros 3? Então a pergunta dos discípulos era mais ou menos essa: Senhor Jesus, o que será desses que rejeitaram a tua palavra? O que será deles? Desses que rejeitaram. O que rejeitou, está bem. O que aceitou, está bem. Mas os que rejeitaram, o que será deles? Então os discípulos na sua cabeça já pensavam em um juízo, que Jesus Cristo viria, os destruiria, os eliminaria, os extinguiria, acabaria com eles e estabeleceria o seu reino. Então Jesus começa a explicar que não era bem assim. Aguenta-se um pouquinho aí. Não é isso que eu quero fazer. Eu irei fazer isso com eles, mas não é agora. Estão me entendendo? Os discípulos queriam saber o agora. O Senhor vai entrar agora e já vai fazer? Olha, essa pergunta está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Quem pode ler para mim lá? Atos, capítulo 1 e o versículo 6. Quem encontrar, leia para mim. Essa é a pergunta que aqui os discípulos estavam fazendo a Jesus. Atos, capítulo 1 e versículo 6, se não me foge a memória. Eu acho que é esse aqui. Quem encontrar, leia para mim, por favor. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então o que os discípulos estavam perguntando? Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino a Israel? Eles tinham esse entendimento de reino, desde os profetas, vinham dizendo que Deus viria e que o Filho de Deus viria, estabeleceria o seu reino e ele reinaria com vara de ferro, e eles pensavam que era naquele momento. Por isso que eles perguntam: Jesus, essa era a pergunta deles: o que tu vai fazer com esses 3 tipos de terra que não te aceitaram? O Senhor vai queimar, vai entrar em juízo com eles já? Então Jesus começa a explicar para eles. Olha no versículo 37: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Então eu dividi ali para que eles entendessem. Jesus começou a falar: olha, o juízo, essa parábola, irmão, é uma parábola de juízo. É uma parábola no qual o Senhor vai acertar conta com aqueles que o rejeitam. Essa parábola nos leva a um juízo, a um tribunal. A Bíblia fala muito sobre o tribunal de Cristo, sobre o grande trono branco. Isso vai acontecer, e esta parábola é uma parábola de juízo. Guarde isso no teu coração. Essa parábola é uma parábola de juízo. Por isso que os discípulos estavam perguntando: Senhor, é agora que o Senhor vai fazer tudo isso? Vai entrar, vai julgar, vai despedaçar, vai vir com vara de ferro? Aí o Senhor começa a explicar para ele. Eu coloquei ali em 7 pontos ali para que vocês entendam. Primeiro, roteiro que nós vamos estudar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o Filho do Homem. Vamos falar sobre o campo e o dono. Vamos falar sobre a boa semente. Vamos falar sobre o joio. Vamos falar sobre o maligno. Vamos falar sobre a colheita. E vamos falar sobre o juízo final. Então são 7 pontos. Primeiro nós vamos falar sobre o Filho do Homem. Está no versículo 37. Versículo 37 fala assim: e ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Passa para mim, por favor. Quem é o Filho do Homem? Que está dizendo aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 69. Abra a tua Bíblia comigo. Lucas 22, versículo 69. 22, 69 em Lucas. Quem encontrar, pode ler, por favor. De hoje em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então, quem que é o Filho do Homem? É o próprio Jesus Cristo. Você vê, quando a Bíblia fala de Filho do Homem, está falando do título messiânico de Jesus. Jesus é o Filho do Homem. Está dizendo que Jesus Cristo é 100% homem, 100% carne e 100% Deus. Isso nós não podemos, irmão, perder isso.
Porque se nós dizemos que Jesus Cristo não veio em carne e ele não é 100% homem, significa que ele não pôde morrer na cruz. Quem estava na cruz não era Jesus, era um estafador. E tampouco o seu sangue poderia nos perdoar, porque se o sangue de Jesus era, como algumas seitas dizem por aí, que Jesus veio à terra como Deus e não como homem, que ele não nasceu como homem. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, quando a Bíblia fala de Jesus Cristo, está falando de duas naturezas de Jesus. Jesus, filho do homem. Cristo, filho de Deus. Então, Jesus Cristo, duas naturezas. A natureza divina e a natureza carnal. Então, quando aqui Jesus fala filho do homem, está dizendo da natureza messiânica de Jesus. Jesus veio à terra como homem. Ele teve fome, ele teve sono, ele suou, ele sofreu, ele chorou, ele padeceu tentação, ele padeceu perseguição, ele dormiu, ele acordou, ele passou por tempestade, ele passou por problema. Então, Jesus, quando fala que Jesus era filho do homem, está dizendo da sua natureza humana. E esse mesmo filho do homem, ele é o semeador. Versículo 37, que nós terminamos de ler. Quem semeia, aquele que semeou a boa semente, é o filho do homem, Jesus Cristo. Avança para mim, por favor. Aqui fala que ele semeou a boa semente no campo. Que campo é esse? O campo. Porque estamos no mundo. Então ali, o campo é o mundo. Aqui vem algo, irmão, eu quero até corrigir aqui, e também já pedir perdão, porque tem umas coisas que a gente fala, e eu já escutei muitos pregadores pregando sobre isso, falando sobre isso, eu mesmo já falei sobre isso, e não é verdade. A gente fala que nessa parábola diz assim, e a gente eu costumo dizer, né, que dentro da igreja tem, que aqui esse versículo está falando da igreja, e nesse versículo não está falando da igreja. Na igreja tem joio? Claro que tem, mas não é da igreja aqui que Jesus está falando. Jesus está falando aqui que o campo, olha o versículo 38, o que está no versículo 38? O que é o campo aí? É a igreja ou o que é? É o mundo, então não é igreja. Mas por que Jesus não usou o termo igreja? Porque Jesus sabia muito bem o que é igreja. Ele poderia ter falado, se fosse igreja, ele colocaria aqui, né? Joio, semeou a semente, Satanás semeou a semente, ou Jesus também semeou a semente na igreja. Não é na igreja, está falando no campo, e o campo é o mundo. O campo é o mundo. Então o que significa isso, pastor? Qual é a diferença que tem? A diferença, irmão, é que na igreja nós temos a obrigação de corrigir coisas dentro da igreja. O pastor, o ministério, ele tem que estar de olho se a igreja está andando em santidade, se as coisas estão fluindo bem, se tem alguma coisa que corrigir, o pastor junto com o ministério tem que corrigir, né? Em relação ao mundo, irmão, é totalmente diferente. Nós não podemos querer corrigir o mundo, nem nossa missão é essa, e nós vamos aprender um pouquinho mais para frente. Então, quando se fala que o campo é o mundo, Jesus, ele semeou a boa semente no mundo, e o campo é o mundo. Jesus semeou. Eu fiquei orando hoje pela manhã, e algumas vezes que a gente viaja, irmão, e passa pelas cordilheiras dos Andes, e passa por alguns países, a gente olha do avião lá para baixo, a gente vê uns povoados assim, no meio do nada. A gente vai vendo povoados no meio do nada. Quando o tempo está aberto, a gente começa a ver povoadinhos assim no meio do nada, no meio do nada, exatamente. E sempre vem algo no meu coração dizendo assim: Jesus semeou alguma semente do reino aí, em algum lugar disso aí. Em algum lugar o Espírito Santo está trabalhando, porque diz que ele trabalha em toda a terra. Então o Espírito Santo sempre vai ter alguém, porque quem semeia, irmão, a boa semente no mundo, não é nós, é Jesus. Ele usa as nossas vidas para participar, mas ele não depende de mim para fazer isso. Se ele não encontrar você, ele vai usar outro. De uma maneira ou de outra, ele vai evangelizar o mundo. De um jeito ou do outro, ele vai alcançar o mundo. O campo, então, é o
mundo. E Jesus semeou o que nesse campo? Por que nós estamos no mundo então? Por que estamos no mundo? Em primeiro lugar, para que nós venhamos madurar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Leia para mim, por favor. Mas que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Olha o que Deus está falando. Primeira coisa, por que nós estamos no mundo? Nós estamos no mundo, irmão, porque o mundo, ele vai nos madurando, ele vai nos transformando. Depois que sofrermos um pouco, o Senhor vai nos aperfeiçoando. Por isso que nós estamos no mundo. E o mundo, de uma maneira ou de outra, vai nos aperfeiçoando através das tribulações, das lutas. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que há de se salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora. Então, ser pisado pelos homens. 14, lembra 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Então, o que o Senhor está dizendo agora? Primeiro motivo, porque o Senhor semeou nós no mundo. Em primeiro lugar, para nos formatar, ou para nos formar, ou para nos amadurecer. Segunda coisa, para influenciar o mundo. Então, nós estamos aqui para nos amadurecer, através das lutas, das provas, das dificuldades, e também para influenciar o mundo. Então o Senhor semeou a sua semente no mundo, e diz aqui, a boa semente. Passa aí para mim o próximo slide, por favor. Quem é a boa semente? Versículo 38. Versículo 38 fala quem é a boa semente. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Olha que coisa linda, a boa semente são os filhos do reino. Então, irmão, somos... Quem aqui já assistiu aquele filme, Os Infiltrados? Quem aqui assistiu já esse filme? Ou só o pastor que não é crente que disse assim? É um filme legal, um filme muito bom, chamado Os Infiltrados. Nós, neste mundo, somos os infiltrados de Deus, neste mundo. Ou seja, o Senhor nos infiltrou neste mundo. Olha o que Jesus Cristo fala. Pai, lá no livro de João, capítulo 17, em um dos versículos ele fala assim: Pai, eu não os peço que os tire do? Então por que você está querendo sair do mundo? Qual a oração que vai ter mais valor? Você que está pedindo para ir para o céu, ou a oração que Jesus Cristo já fez? Jesus veio assim, ó, Pai, não os peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. Qual a oração que tem mais valor? A sua ou de Jesus? Amém. Irmãos, nós não amamos o mundo, mas Deus ama o mundo. Deus ama o mundo ou não ama o mundo? Os caras com medo de responder. Ama o mundo ou não ama o mundo? E nós não conseguimos. Irmãos, a igreja entrou num legalismo tão profundo, estou falando dos meus pais passados, que a gente parecia que faltava construir um monastério no pico do Monte Everest e levar todo mundo para lá para não se contaminar. Você lembra? Um dos motivos, quando eu tinha 13, 14 anos, eu saí da igreja, porque eu não suportava a pressão. Crente não podia usar short. Irmão, eu era uma criança. As irmãzinhas iam, menininha de 7, 8 anos, com aquela canelinha. Naquela época fazia muito frio aqui em São José, né? Lembra aquela década de 80, de 90? Um frio, irmão. Hoje não faz frio. Mas estava fazendo frio. Não podia brincar com bola, não podia assistir televisão. Hoje muitos desses pastores têm que pedir perdão para essas pessoas, porque hoje as televisões estão dentro da igreja. Tem irmão que tem 3, 4 televisões. Antigamente colocava a televisão dentro do guarda-roupa, escondido, porque era pecado. Irmão, tudo era pecado. E isso era de tal maneira que você tem que ser separado do mundo, ser separado do mundo, ser separado do mundo.
E Jesus nunca nos mandou separar do mundo. Jesus, quando veio, um dos motivos que mataram Jesus foi porque Jesus não se separava do mundo. Ele estava aonde o mundo precisava dele. Quem sabe você não ama o mundo, mas Jesus ama o mundo. E parece que tem uma contradição, né? Porque lá no Tiago fala assim: não ameis o mundo, nem o mundo há. O que está falando ali? Quando fala de mundo aqui, está falando de pessoas. Lá em Tiago não está falando de pessoas, está falando do sistema do mundo. É diferente. Então, amar o mundo, pessoas, estar com pessoas é a nossa obrigação. A gente tem que estar aonde está o pecado. Nós fomos infiltrados por Deus ali. Por que Jesus andava com publicanos? Era a raça pior que tinha em Israel. Por que um leproso, que ninguém podia se aproximar de um leproso, que foi o Simão que convidou ele para jantar na casa dele, Jesus foi e sentou. Um sacerdote não podia sentar com um leproso. O que simbolizava um leproso? O leproso simbolizava pecador, uma pessoa imunda. E Jesus vai comer na casa de um imundo. Um sacerdote jamais entraria na casa de Simão. Jamais entraria na casa dele. Por que não entraria? Em primeiro lugar, porque era um publicano. Em segundo lugar, porque era um leproso. O leproso era considerado como lixo. Não tinha. Mas como ele era um publicano de Roma, ele tinha a regalia dele. Convidou Jesus. Jesus foi. E Jesus sentou na mesa dele. Se alimentou da comida dele. Aí você fica perguntando: e nós? E nós não queremos sentar com as pessoas, nós não queremos conversar com as pessoas. Por quê? Porque nos ensinaram que nós somos santos demais para andar com pessoas sujas. A ideia não é a gente ser influenciado pelo mundo, é nós influenciarmos o mundo. Então essa proteção termina o mundo olhando para nós e olhando para a gente falando assim: isso são os hipócritas. Isso são os falsantes. Você lembra daquela época que os irmãos entravam na casa das pessoas e começavam a quebrar as imagens? Quebravam as imagens, brigavam com os católicos, e foi pegando um ranço. Era aquela briga, um negócio estranho. Ao invés de mostrar misericórdia, o amor, era mais uma disputa de quem era mais santo, de quem era menos santo. Aquele negócio de doido. Quantas vezes eu vi pessoas sendo disciplinadas porque rapou a perna? Meu Deus do céu! E era uma vergonha porque tinha que ir na frente e pedir perdão. Lembra? As irmãs mais antigas lembram disso. Passava lá na frente e pedir perdão porque eu rapei a perna. Eu quero pedir perdão porque eu cortei a ponta do cabelo. Disciplinada 3 meses. Você aprender a ser santo. Mas santo? Hoje a gente vê que mudou as coisas, e quantas famílias se perderam, quantas pessoas se foram do caminho do Senhor por causa desse legalismo. Nós temos que amar o mundo, não nas coisas que o mundo há, irmão. Então a boa semente somos nós. Versículo 31: o Senhor me pegou, o Senhor pegou você e colocou você no lugar onde você está. E para que Deus colocou você lá? Somos os infiltrados de Deus no sistema do mundo, plantados exatamente aonde Ele quer. Então, para que o Senhor nos planta no mundo? O Senhor nos plantou no mundo. Para quê? Para influenciar as pessoas. Esse é o nosso foco aqui na igreja. O Senhor me plantou no mundo para influenciar pessoas. Eu sou um infiltrado de Deus. Aonde ninguém quer ir, eu vou. Aonde ninguém quer entrar, eu entro. E eu entro lá. E eu sou o quê? Eu sou uma influência de Deus. Foi o que foi lido aí em Mateus, não foi? Mateus capítulo 5 e versículo 13. Que diz lá: vós sois o sal da terra. Pergunto para você: o sal é um infiltrado ou não? É infiltrado ou não é infiltrado? É um infiltrado. Você não vê o sol. Você não vê o sal. Você só vê o sal quando você joga ele. Depois que você joga ele, cadê o sal? Sumiu. Só que o sal, ele causa efeito, não causa? Se você jogar muito sal, o que vai acontecer? Ninguém come. Por isso que Paulo fala assim: que a tua palavra, que a vossa palavra seja salgada, temperada com sal. Nem muito, nem pouco, dentro do tempero.
Se for pouco sal, fica insosso. E Deus não chamou você para ser um torrão de açúcar. Deus chamou para você para ser sal. Se for muito, ninguém come. Então tem que ser temperado. E o sal é jogado na dosagem certa. Por isso, não queira mostrar para as pessoas que você sabe muito, que você sabe de santarrão. Não queira, porque isso já não funciona mais hoje. O que identifica cristão hoje não é a sua maneira de vestir, não é a sua maneira de comer, não é a sua maneira de andar. O que identifica cristão hoje é as suas atitudes, é as suas ações. No Brasil, o evangelho já não funciona mais sair batendo porta por porta. O evangelho já não funciona mais com um megafone na rua gritando, Jesus salva. Já não funciona. Numa época funcionou evangelismo na rua. Numa época funcionou entrega de folheto. Numa época funcionou trabalhos nas esquinas. Numa época funcionou. Hoje já não funciona mais. Por quê? Porque o Brasil já é um país evangelizado. O que funciona hoje então, pastor? O que funciona é você entrar devagarzinho e mostrar para as pessoas o verdadeiro amor de Cristo na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de se locomover, no seu trato, na sua responsabilidade, no seu horário, na sua conduta. O que as pessoas olham para nós não é o tanto de crente que a gente é, o tamanho do teu cabelo, o tamanho da tua saia. O que as pessoas olham hoje são as tuas atitudes em relação a eles, aos outros, ao trato, à conduta, à fé, à paciência, à bondade, à longanimidade. O que as pessoas hoje no Brasil olham é o fruto que o Espírito Santo está produzindo em ti, e você manifesta isso. Se eu sou uma pessoa que não conversa com meu vizinho, que tipo de evangelho estou pregando para ele? Estou pregando um evangelho exclusivo. Esse evangelho é para mim, para você se exploda. Que tipo de evangelho eu estou pregando para o meu chefe lá na fábrica, para o meu professor lá na universidade? Quando ele me pede para fazer uma tarefa, eu deixo para depois, não escuto. Quando o chefe pede para eu ficar um pouquinho mais, eu tenho que ir embora, aquela coisa toda. Qual é a tua conduta? Essas condutas é o que evangeliza e evangeliza pessoas. Essas igrejas que estão crescendo hoje no Brasil, que estão crescendo aqui em São José dos Campos, todas elas crescem e o segredo é um só: relacionamento. O que é ensinado nas igrejas? Essas igrejas que estão crescendo, relacione-se bem, sejam pessoas de palavra, sejam pessoas de conduta alibada, sejam pessoas que quando falam, cumprem. Se empresta alguma coisa de alguém, devolve. Se prometeu algo, cumpre. Que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. Inclusive Jesus fala sobre isso. Olha o que Jesus fala: que o teu sim seja e que o teu não seja não. O que procede disso é o quê? É maligno. Que seu sim seja sim e que seu não seja não. Se proceder algo disso, é maligno. Então, o que acontece, irmão? Nós precisamos entender que nós somos a boa semente, que estamos infiltrados em lugares, e nós temos que infiltrar-nos. Nós temos que infiltrar-nos na área de biqueiras. Onde tem biqueira? Nós temos que estar infiltrados lá. Vai fazer o quê, pastor? Comprando droga? Não. Temos que ir lá mostrar o amor de Cristo. Aos mais necessitados, nós estamos fazendo isso. Temos que entrar lá, temos que ir lá. Nas prostitutas, temos que ter um trabalho com as prostitutas, temos que ter um trabalho com os drogados, temos que ir aonde ninguém quer ir, com os órfãos, com as viúvas. Nós temos que ir em lugares aonde a sociedade, a igreja tem esse poder, irmãos. A igreja tem esse poder. As pessoas falam da igreja, mas a igreja, ela recuperou muitas famílias das drogas, muitas famílias do alcoolismo, recuperou muitas pessoas de uma vida de pecado. A igreja tem esse poder. Por isso que o diabo trabalha tanto para nós vivermos desunidos dentro da igreja, não cuidar um do outro, um amar o outro, não se preocupar um com o outro. Mas graças a Deus que a visão, a cosmovisão nossa aqui no Valparaíba, cada dia mais está mudando para melhor. Eu tenho consciência que cada dia vocês estão melhores nesse sentido. Então não importe muito com que as pessoas olhem para o teu exterior, se preocupe muito com o que as pessoas estão falando do teu interior. Então é isso que o Senhor fala: você é uma boa semente. Diga comigo: eu
Eu sou uma boa semente. E estou no lugar aonde Jesus me plantou. Você está exatamente no lugar aonde Jesus te plantou. E é aí que você vai crescer, vai florescer e vai influenciar aos outros. Avança para mim, por favor. Então falamos sobre a boa semente. Agora vamos falar sobre o joio. Quem é o joio? Versículo 38. Versículo 38 fala: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Olha que coisa interessante. Aonde Jesus semeia os filhos do reino, o maligno vem e semeia o joio. Qual que é a história? O homem então vem, o dono do campo vem e semeia a sua terra, seu campo, lança a sua semente. À noite ele vai dormir, normal, todos têm que dormir. E à noite vem o inimigo e lança o joio. Então, cresce. Quando cresce, os semeadores olham e veem que entre o trigo tem joio. Então os semeadores falam para o Senhor, dizendo assim: Senhor, acaso o Senhor não semeou boa semente? Ele falou: sim, semeei boa semente. E por que então está cheio de joio junto com a semente? Aí o Senhor responde: é que enquanto nós estávamos dormindo, com descanso, veio o inimigo e semeou o joio. Aí Jesus começa a esclarecer, porque os trabalhadores falavam assim: então, Senhor, permita que a gente vá e arranque o joio. Então, o Senhor falou assim: não vai não arranca não. Deixe que os dois cresçam juntos. Na colheita, então separará, no momento da colheita, separará o joio do trigo. Mas por enquanto, não faça isso. Deixem que cresçam juntos. Então o Senhor começa a decifrar: olha, então o dono do campo é o Senhor, ele semeia a boa semente, o campo é o mundo, o Senhor semeia a boa semente no campo, que é o mundo, e vem Satanás, porque o próprio Jesus começa a falar: quem foi o que semeou? Quem foi o que semeou? Versículo 38, parte B. Quem foi que semeou o joio? O joio são os filhos do maligno, versículo 39. E o inimigo que semeia é o diabo. Então o Senhor começa a falar primeiro, ele diz assim: ó, o joio são os filhos do maligno. Olha aqui para mim, para que você entenda. Quando o Pai semeou Adão lá no jardim do Éden, veio Satanás e semeou um joio ali. Porque onde Deus faz uma coisa boa, Satanás vem e imita com uma coisa ruim. Deus faz algo bom, Satanás vem, está aí, sempre é assim. E Satanás, ele gosta de semear o joio bem pertinho do trigo. Sabe essa pessoa que te perturba? Esse vizinho que não vai para tua cara? Esses problemas que você tem na casa, esses problemas que você tem no trabalho? É o joio plantado do teu lado. E tem dia que você quer arrancar o joio. Tem dia que você quer pegar o joio e arrancar ele pelo pescoço. Mas Deus, não arranca não. Deixa o joio aí. Nós já aprendemos para que nós estamos plantados no mundo. Tribulações vai formando nosso caráter. E ao mesmo tempo, nós vamos influenciando. Então, quem que semeou o joio? O joio são os filhos do maligno. Olha aqui, irmão, do jeito que tem os filhos do reino de Deus, tem também os filhos do maligno. E o maligno sempre semeia o joio bem pertinho do trigo. Ele semeia no mundo, ele semeia nas empresas, ele semeia nos negócios, ele semeia no trabalho, ele semeia na escola, ele semeia. A Bíblia fala lá no livro de João que o mundo jaz do maligno. Então ele semeia aonde ele pode semear. Ele semeia na internet, ele semeia na televisão, ele semeia na tecnologia. Por isso que nós cristãos temos que usar a tecnologia, temos que usar a televisão,
temos que usar os meios de comunicação. Por quê? Porque Satanás está aí com o seu joio aí dentro, e está usando para mal. E a igreja, o que está fazendo? Eu fico irritado, irmão, quando eu vejo pastores pregando na televisão, paga fortuna, não para pregar o evangelho, mas para fazer voto, pedir dinheiro do povo. Aquilo ali também é joio, não tem nada de trigo ali. E nós, que muitas vezes temos a palavra verdadeira, ficamos quietos. Então Satanás sempre vem e semeia dentro da igreja joio também, semeia dentro da igreja, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, falsos mestres, falsos doutores, falsas doutrinas, falsos cristos, semeia. Satanás sempre está semeando. Quanto mais perto do trigo, melhor. Então o joio são os filhos do maligno. E quem é o maligno? Passa para o próximo aí, por favor. O maligno, no versículo 39, fala sobre isso. Quem é o maligno? No versículo 38 e no versículo 39. Quem é o maligno? O maligno é o diabo. E o inimigo que semeia é o diabo. Ele é o maligno, irmão. Maligno. Tudo que o diabo faz é ruim. Tudo que o diabo não sabe fazer bem. Ele não consegue. Tem muitas vezes que na macumbaria ele tira uma enfermidade da pessoa, mas ele não tira a enfermidade, ele pega a enfermidade da perna e coloca nas costas. Ele é enganoso, ele engana, ele não tem interesse em ajudar ninguém. Quando um artista famoso fez um voto com o diabo aceitou o voto, derramamento de sangue, um pacto com Satanás, mas automaticamente ele pede a alma da pessoa, ele pede a vida da pessoa em troca de riqueza. Ele sempre está querendo algo em troca. Satanás, ele chama os seus adeptos de cavalo. Quantas vezes nós fomos expulsar demônios, e algumas vezes tu está expulsando o demônio não saía, aquela briga, e de repente você vê o próprio Satanás falando assim: deixe o meu cavalo tomar um pouco de água. Aí pegava ele, saía correndo, ia lá na privada, metia a cara dentro do vaso, metia água do vaso, tem que ir lá arrancar ele de lá. Aconteceu com o Zezinho, ele vai pedir muito essas coisas. Chamava ele do meu cavalo. No centro de macumba, assim, conhece os guias, os xamãs, aqueles bruxos, é conhecido como cavalo de um demônio, de um orixá. Enquanto o cavalo tem força, ele está usando. Quando o cavalo está velho, já não tem mais força, não serve mais para nada. Com Deus é diferente, né? Com Deus a Bíblia fala assim: ainda na velhice produzirão frutos. Isso é algo lindo, isso é algo poderoso. Então, quem é o maligno? É o diabo, é o acusador, é o malvado, é o perverso. Ele é ruim, ele é mal visto, ele é enganoso, ele engana, ele faz laço de noite trabalhando, de noite atuando, de noite tentando destruir a família, destruir teus pensamentos, destruir os teus sentimentos. Ele é maligno. Tudo que ele toca se torna ruim, se torna feio. Aonde ele está, tem perturbação, tem angústia, tem ansiedade. Se ele entra no coração do homem, ele transfigura o homem. Ele deixa o homem, a mulher feio, horrível, mal-humorado, depressivo, ansioso, preocupado. Aonde o diabo está, tem cheiro de enxofre. Aonde Satanás está, tem mau cheiro. Ele gosta de coisa suja, de coisa imunda. Ele gosta de coisas escuras, ele gosta de trevas, ele é sorrateiro, ele faz laço, ele faz armadilha. Dia e noite ele está tentando te derrubar, te matar. Graças a Deus que o Senhor tem nos protegido e nos guardado. Aleluia. E se por um momento Deus permitisse, estaríamos pior do que Jó, porque Jó, sendo um homem íntegro e perfeito, quando Satanás tocou nele, só não matou a vida dele porque Deus não o permitiu. Então o maligno é Satanás. Ou somos de Deus ou do maligno. Aqui é interessante, irmão. E aqui eu quero ler com você. Já estou terminando aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Efésios 2, 1 e 2. Olha aqui, eu quero que você leia com cuidado esse versículo, porque
Isso aqui tocou muito no meu coração. Lembra para mim, pastor? E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha que coisa terrível. Paulo está falando aqui de filhos, não é? Filhos. Agora olha para mim, isso aqui é muito sério, irmão. Aonde, no dia que você se converteu a Cristo, o Senhor te tirou das trevas, arrebatou você do reino das trevas, transportou você para o reino da luz, para o reino de Deus. Agora você pode estar no reino de Deus sendo guiado por Satanás. E como que eu, dentro do reino de Deus, posso ser guiado por Satanás? Quando eu ando em desobediência. Quando eu ando em desobediência, eu não estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, eu estou sendo guiado pelo Espírito deste mundo, que é Satanás, que é o maligno. Quem aqui gostaria de ser guiado pelo diabo? Quem aqui gostaria? Então por que você permite o diabo te guiar? E quando que o diabo nos guia? Quando nós desobedecemos. Sim, pastor, verdade, é isso mesmo. Foi isso que o Espírito Santo falou, eu fiquei assustado, falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto por esse ângulo. Quando eu sou desobediente, eu estou sendo guiado pelo próprio maligno, pelo sujo, pelo imundo, pelo encardido, pelo malvado, pelo perverso, pelo mentiroso. Foi isso que Jesus Cristo falou para os fariseus, que se sentiam santos. Vocês são do diabo, porque vocês mentem, o diabo mente desde o princípio, vocês são guiados por ele. Por isso que vocês não me aceitam. Vocês são filhos do diabo, porque são guiados por ele. Ele é mentiroso e vocês também são, porque ele mente desde o princípio, e vocês são filhos do diabo, porque mente juntamente com ele, desobedecem, não honram ao Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei pensando, fiquei muito preocupado, falei, meu Deus do céu, então significa que todas as vezes que eu desobedeço, eu estou entrando na guiança do próprio Satanás. Então o que eu tenho que fazer quando eu entro por algum pequeno caminho de desobediência? Eu tenho que automaticamente me arrepender, pedir perdão e entrar de novo no caminho. É por isso, irmão, que eu aprendi algo sobre o perdão. Escute o que eu vou falar para vocês, isso aqui é muito sério. Quando Jesus Cristo fala que nós temos que perdoar aquele que nos ofende, e Paulo fala assim, olha, não deis lugar ao diabo, é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Se alguém te ofendeu, perdoa-lhe rapidamente, não põe o sol sobre a tua ira, porque se você fizer isso, você está sendo orientado pelo próprio maligno. Pergunto para vocês uma vez mais, quem é que quer ser guiado pelo diabo? Então busque não desobedecer o que o Senhor te manda fazer. Isso aqui é muito sério. Quando você para ler e fala, meu Deus do céu, uma pequena pontinha de desobediência na sua vida, corre, cai de joelho, pede perdão e fala, Senhor, eu vou entrar pelo caminho, me perdoe, eu não queria ter feito isso. Se tem alguma coisa que acertar, eu vou acertar. Se tem alguma coisa que fazer, eu vou fazer. Eu não posso entrar por esse caminho. Por isso que a gente não pode estar na casa de Deus sendo orientado pelo diabo. Ouviu? Você vai ofertar, você vai dizimar, o que o diabo coloca no teu coração? Vai fazer falta. Você está dando dinheiro para o pastor, né? Você vai, irmão, tem que perdoar fulano. Ah, não sei, ele que me ofendeu. Não, irmão, você tem que orar. Não tem tempo. Irmão, você tem que congregar. Não, eu tenho outras coisas para fazer. Você começa a andar em diretrizes não de Deus, mas em diretrizes de Satanás. E a gente começa a auto se enganar. Então tome cuidado, nós somos guiados ou por Deus ou pelo diabo. Não tem outro. Quando eu sou guiado por Deus, eu sou guiado pelo diabo. Se eu ando em obediência, eu sou guiado por Deus. Se eu ando em desobediência, eu sou guiado pelo diabo. E ponto. Todas as vezes que você estiver em caminho de desobediência, pense assim, o diabo está me guiando. E é o que a palavra nos ensina. Quarta coisa, tudo o que não provém de Deus provém
do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. Se não provém de Deus, provém do maligno. Vamos ver se eu consigo entender. Pode ler para mim. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. É o que nós falamos aqui. Então, não tem meio termo, meus irmãos. Não tem meio termo. Ou nós somos trigo, ou nós somos joio. Ou nós estamos sendo guiados por Deus, ou nós estamos sendo guiados pelo maligno. Ou nós estamos na vontade do Senhor, ou nós estamos na vontade do diabo. Ou nós somos da luz, ou nós somos das trevas. Não tem meio termo. Eu queria poder abrandar mais isso aqui, mas quem fala é o próprio Jesus. Então não tem meio termo. Se eu não tenho palavra, se eu não cumpro com os meus compromissos, se eu invento coisas para não fazer o que é certo, se eu coloco desculpa para não viver uma vida cristã abundante, se eu coloco desculpa para não compartilhar de Cristo, se eu coloco desculpa na minha fraqueza, nos meus medos, nas minhas ansiedades, nas minhas preocupações para servir a Deus, eu estou sendo guiado pelo maligno. O meu sim tem que ser sim. Se eu falei sim, então eu vou ter que cumprir. Se eu falei não, então eu também não vou cumprir. Ah não, é porque todo mundo está falando sim, mas a palavra do Senhor manda eu falar não, então é não. Ah, mas na escola é assim, na escola é assim, mas aqui na Bíblia fala não. Amém, amém. Ah, mas o mundo está falando sim, mas Jesus falou para mim que é não. Amém. Então a gente está em contramão com o sistema do mundo. O sistema do mundo está indo para lá e nós estamos indo para cá. Amém, aleluia. É isso que o Senhor está dizendo. Que o teu sim seja assim. No dia que você falou sim para Jesus, então aperta o cinturão, firma bem a coluna, levanta o peito e vai para cima. Vai ser difícil? Vai. Amém. Mas nós temos que ter Louvado seja Deus. Eu não quero ter parte do Satanás. Glória a Jesus. Eu decidi hoje, falei, Senhor, eu vou te obedecer em tudo. Amém. Porque eu não quero ser guiado por Satanás. Aleluia. Então, irmão, continue insistindo. Amém. Continue sendo guiado pelo diabo. O final seu vai ser triste. Amém. Continue sendo guiado por ele, que o final será a perdição da terra. Isso é muito forte, né, irmão? Amém. Isso me arrepiou hoje quando eu li. Falei, meu Deus do céu. Deixa eu passar isso para a igreja, porque é assunto muito sério. Talvez o diabo está dormindo com você. Amém. O diabo está de mão dada contigo, passeando contigo. Em desobediência, o diabo pega na nossa mão. Nem é ele que pega, é nós que pegamos na mão dele. Começa nós voltinhas no capítulo. Depois fica deprimido, ansioso, triste, não sabe o que está doendo aqui, não sabe o que está. Amém. O que Satanás vai te dar? Só coisa ruim. Não é nada bom. Então, que nós possamos entender isso. Né? Vamos terminar aqui. Deixa eu ver se eu consigo terminar. Avança para mim, por favor. Então, já falamos sobre o maligno, a colheita, e vou terminar aqui. Então, só terminando aqui, irmãos. Então, a parábola é uma parábola de juízo, não é? É uma parábola de juízo. Os discípulos estavam preocupados sobre o juízo. Então, Jesus fala assim: olha, vocês não têm direito nenhum de arrancar o joio. Vocês não podem arrancar o joio. Não é trabalho de vocês. Eles falaram: Senhor, nós podemos arrancar o joio? O Senhor falou: não, isso não é trabalho de vocês. Fique tranquilo, deixa crescer junto. Vocês não têm que arrancar o joio. Não somos, olha o versículo 28. O que diz o versículo 28? Versículo 28 fala: um inimigo fez isso, respondeu ele, os servos, e perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio você poderá também arrancar o trigo. Então o Senhor falou: não. Mateus 7, 1 ao 5, leia para mim, por favor. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes vós sereis medidos. E porque tu observas o cisto que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisto de teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisto do olho do teu irmão. Olha aí o que o Senhor está dizendo. Não julgue, você, irmãos, olha para isso aqui é muito sério. Nós não estamos no mundo para ser juiz do mundo. Você não tem direito de julgar ninguém. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Sim? Você não está aqui para julgar quem vai para o céu, quem não vai para o céu, quem é bom, quem é ruim. Nós não temos esse direito de ficar julgando o mundo. Ah, esse mundo que vai todo mundo para o inferno, que todo mundo perverso, que todo mundo é ruim, que todo mundo é aquilo. Você está aqui para influenciar o mundo e não para julgar o mundo. Não julgueis para que não sejam julgados, o Senhor. Por que a gente fica olhando
o cisco do olho do irmão se a gente tem uma trava dentro do nosso olho. Então o Senhor disse: você não foi chamado para ser juiz. Você não é juiz. Vocês foram chamados para ser influenciadores e não juízes. Como devemos tratar o joio? João capítulo 13, versículo 26. Como eu devo tratar o ímpio? De que maneira eu devo tratar o ímpio? João 13, 26. Jesus respondeu: ele é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Como que nós devemos tratar o ímpio, irmão? Como Jesus tratou o ímpio chamado Judas? Judas era joio ou era trigo? Era joio. Como que Jesus tratou o joio? Deu veneno para ele? Chamou ele de desgraçado? Amaldiçoou ele? Falou que ele ia para o inferno? Se arrependa, senão você vai morrer. Foi isso que Jesus falou para ele? Sabe o que era esse ato de você molhar o pão e dar para uma pessoa? Significava para a pessoa que molhou o pão que aquela pessoa era uma pessoa especial. É quando você chega na casa de uma pessoa e ele separa aquele lugarzinho certinho. Sabe aquele lugar de honra? Não, isso aqui é para fulano. Aí dá o melhor prato, dá a melhor porção. Hoje já não tem mais isso, mas antigamente tinha muito, né? A mãe pegava e separava a melhor porção para o pai, a melhor porção porque queria dar honra. Então, quando se molhava assim o pão e dava para uma pessoa, estava dando honra para aquela pessoa. Você está entendendo? Como se tem que tratar o joio? Com respeito, dando honra, mostrando para eles que o amor de Cristo está no nosso coração. Mas ele vai trair, Senhor, ele vai trair você, Jesus. Mas é assim mesmo que a gente trata o joio. Queremos ganhar Valparaíba para Cristo? Queremos ganhar Vila Tesouro para Cristo? Então comece a molhar o pão e dar para as pessoas. Aleluia, papai. Comece a entender as pessoas. Ah, pastor, mas é homossexual, é lésbica. E que? Acaso você também não era joio antigamente? Ou você já nasceu trigo? Quem é que era joio? Todos nós era joio, irmão. E tem uns que continuam por aí ainda. Mas todos nós um dia fomos joio. Todos nós um dia fomos joio. E como que a gente queria ser tratado? Queria ser tratado com educação, não era? Queria ser tratado de uma maneira clara. Queria ser respeitado com a mesma medida que você quer que alguém te mida você a outras pessoas. Essa é a regra de ouro, né? O bem que você quer que alguém faça para você, faça você primeiro a ele. Como se trata o joio, então? Dando para ele melhor, ajudando ele a entender, influenciando ele. Isso é ser trigo, irmão. Terceira coisa, não devemos estabelecer nossos princípios ao mundo. Mateus 7,6 é onde você, o versículo seguinte, onde você leu aí. Não deis o que é santo aos cães, nem lançais aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com seus pés e voltando-se novamente vos despedacem. Então não adianta querer, Eliel, passar para o joio as coisas lindas de Deus. Ele não entende. Você vai querer explicar para o joio o bonito que é participar de uma Santa Ceia, o bonito que é você ser generoso na casa do Senhor com seus dízimos de oferta. Você vai querer passar para o joio que o casamento é uma bênção, que o adultério é pecado, que a fornicação é ruim, que a mentira, que o roubo. Você vai querer explicar para o joio, vai dar as pérolas para o joio. O joio é como um porco, diz Jesus, assim como um cão. Ele não entende entre uma casca de banana e uma pérola, o porco vai ficar com o quê? Uma casca de banana. Mas porquinho, isso aqui é pérola. E o porquinho, eu quero a casca, mas isso aqui não vale nada. A casca. Não adianta, irmão. Então não adianta querer jogar para porco. Então o mundo não entende a nossa linguagem. O que o mundo entende? As nossas atitudes, ações, compromisso, palavra, meu sim é sim, meu não é não. O mundo entende as nossas atitudes e ações. É isso que o mundo nos lê. Não adianta o tanto que você sabe teologia, não adianta se é professor de base, se é professor de cetáceo, se é professor de não sei o quê, se é PhD, se é doutor em divindade. Não adianta, o mundo não quer nem saber dessas coisas. O mundo quer saber o que está dentro de você. É isso que faz a diferença. Então não devemos estabelecer nossos princípios ao mundo. Não queira estabelecer, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O mundo não entende nada dessas coisas. Quarta coisa, o trigo influenciando o joio. Mateus 5, 13, 14. Foi o que nós lemos sobre o sal da terra. Vamos ler uma vez mais para terminar.
Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, o que se há de salgar, para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Aleluia. Então Jesus não está falando de quê? Ele está falando de influência. Esteja no lugar onde te coloquei e influencie. Traga sabor onde não tem sabor, traga vida onde tem morte, traga luz onde tem trevas. É isso que o Senhor está dizendo. Seja luz, seja você, o que você é, um filho do reino. Vamos terminar, irmão. Dá só mais 5 minutos, eu quero terminar aqui. Avança para mim aí. E o juízo final? Já que a palavra é sobre o juízo, termina sobre o juízo. Então, pastor, eu estou tolerando o ímpio. Olha para mim. Eu estou tolerando o ímpio, eu estou amando o ímpio, eu estou dando um bocado de pão molhado para o ímpio, eu estou abraçando o ímpio, eu estou servindo o ímpio, e ele continua malvado, ele continua ruim, ele continua terra ruim, ele continua terra seca, ele não quer aceitar, ele não quer seguir, mas eu continuo fazendo, a continuação, continuo, convidei uma vez, convido outra vez, continuo convidando, passei na casa dele, disse que vinha, não veio, passo lá de novo, não vou desistir, continuo investindo no joio, no trabalho, na empresa, no comércio, na escola, na universidade, continuo fazendo certo, fazendo correto. Mas o que será, pastor? O que vai dar tudo isso? Porque tem dia, irmão, que a gente quer tocar fogo no mundo, sim ou não? Tem dia que você fala, meu Deus do céu, por que o senhor tolera tanto essas coisas? Assim, manda fogo, queima tudo. Aí o senhor fala assim, espera um pouquinho mais, mano, ainda não é tempo. Ainda não está maduro, nem você nem o mundo, espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho, o tempo de Deus não é o teu tempo. Aí diz, os segadores, quem são os segadores? Versículo 39, versículo 40, não é você. Você não foi chamado para tirar joio, você não foi chamado para arrancar joio, você foi chamado para influenciar o joio. Quem são os segadores? Versículo 39, versículo 40, são os anjos. Os anjos do Senhor, eles são aqueles que vão separar. E diz o próprio Jesus aqui, olha o que Jesus diz no versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos que praticam o mal. Os anjos do Senhor virão no último dia, no juízo, e vai arrancar o joio, e vai arrancar o trigo vai colocar no celeiro guardado, e o joio vai jogar no fogo. Quem faz isso são os anjos. Nós somos semeadores, põe isso na sua cabeça. Nós somos semeadores e os anjos são os segadores. Depois você pode ler lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 14, 16, segundo o 7, que você vai ver que Deus sempre está usando os anjos para juízo, os anjos para arrebatar o povo, os anjos para levar o povo. E os anjos são aqueles que vão separar o joio do trigo. Nós não temos capacidade para isso. E quem sabe, se arrancarmos o joio, terminamos arrancando também o trigo junto, e o mal será pior. Os filhos do maligno serão separados. Deus vai separar, irmão, o joio do trigo. O Senhor vai separar naquele dia. E Senhor vai pegar o trigo, vai levar para o céu, para o seu gozo, para o seu descanso, e vai pegar os ímpios que você fala de Jesus, que você ama Ele, que você... Isso é importante, irmão. Tudo esse amor que você está investindo na sua família, no seu irmão rebelde, na sua irmã rebelde, no seu empregado rebelde, naquelas pessoas que não querem, e você vai falando, e você vai amando, e você vai cuidando, Ele vai te rejeitando. Essas pessoas, eles têm que saber que terão um juízo terrível na vida dele. Rejeitar Cristo hoje em vida é ter uma condenação eterna. Os filhos do maligno serão separados, versículo 41. E qual será a sentença? A sentença é essa aí, ó. Mateus, versículo 42, depois em Mateus 25, 46. Quem pode ler aí para mim? No versículo 42 fala assim: eles os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro, ranger de dentes. Versículo Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha que coisa linda. Então o Senhor está falando, vou separar. Fique tranquilo, irmãos. Mantenha-se firme. Não desiste, continue firme, queridas. Continue firme, queridos, fazendo o que é certo, obedecendo ao Senhor. Virá um tempo que o Senhor vai nos dar descanso. Aleluia. Por enquanto influencie, por enquanto evangelize, fale de Jesus, ame o pecador, comparta de Cristo. Virá uma sentença, não será hoje, mas virá.
e essa sentença será uma sentença terrível. Esse juízo será um juízo de pessoas lançadas no fogo eterno. Choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Não é questão de um dia, de 2 dias, por toda a eternidade. Então, queridão, você que está sofrendo, entendi que você quer parar, desanimar, falo para você, mantenha-se firme, você é trigo. Continue influenciando. Já já Cristo virá e Ele vai separar, amém? O joio do trigo. Pergunto, você é trigo ou você é joio? Avança para mim aí, vou terminar aqui. Coloque-se de pé, por favor. Você é joio ou você é trigo? Continue firme, queridão. Olha para mim aqui. Continue firme. Amém, irmãos? Olha para mim. Mantenha-se firme. Está doendo? Mantenha-se firme. Está triste? Mantenha-se firme. Está difícil? Mantenha-se firme. Continue amando as pessoas. Continue abraçando as pessoas. Continue influenciando o joio. Continue firme. Continue firme. Se você é um filho do reino, deve saber que está vivendo do lado de um joio. Deve influenciá-lo, amá-lo e ser paciente com ele. Ah, pastor, não estou aguentando. Aguenta sim, fica firme lá. Os que rejeitam a Cristo serão no seu tempo julgados e sentenciados. O juízo será doloroso e o próprio Deus, através dos anjos, o julgará. Isso não cabe a nós fazermos. É exclusivo do Senhor. Se você é trigo, então deixe ser usado por Deus para alcançar esses joios que estão ao seu lado. Não condene o mundo, não julgue o mundo, mas o ame. Denuncie o pecado e ame o pecador. Você foi plantado no mundo para o bem e para a salvação dos pecadores. E aí termina a palavra. Senhor, que coisa linda é a tua palavra, Senhor.